Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane e estarei aí trabalhando com vocês, ministrando esta aula, que hoje eu tenho mais uma convidada aqui especial. Gente, o Centro de Mídias está, assim, só novidades, né? Vocês me viram esses dias com o Mauro Farias, que tem acompanhado as aulas com a gente, e temos aqui uma mais nova integrante do nosso grupo de língua portuguesa. Hoje é a primeira vez que ela vem conhecer aqui os estúdios do ensino médio, a professora Silene. Professora Silene, seja muito bem-vinda aqui ao Centro de Mídias, ao ensino médio, prof. Muito obrigada, é muito legal. Tá? Então, é a primeira vez que ela passa aqui pelas aulas com a gente, trabalhando, conhecendo mais um pouquinho aí do nosso espaço, e ela já vai ler para a gente aí quais são os objetivos da aula, né? Porque o tema da aula de hoje é fake news. Mas ela vai ler os objetivos, as habilidades, vamos acompanhar, pega aí o seu caderno do aluno. Hoje é a última aula, hein? A última aula daquela sequência. A última é hoje, então vamos aprender bastante aí. Vamos lá, prof. O objetivo da aula: analisar os diferentes efeitos semânticos provocados pelo uso de conectivos em textos informativos e produzir cartazes informativos, utilizando linguagem formal a partir das atividades do caderno do aluno Aprender Sempre. Habilidade: analisar os efeitos semânticos expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológicas e o uso da norma padrão aplicada às diferentes esferas relacionadas às atividades sociais. Então, a gente vai trabalhar, né, os diferentes efeitos semânticos da organização a partir de um texto que vai tratar muita coisa interessante. A aula passada a gente falou sobre Fernando Pessoa, não deu tempo de falar porque Fernando Pessoa é muito extenso, né, gente? Foi muita coisa. Então, a gente falou sobre várias coisas de Fernando Pessoa e também Pôr do Sol de Carmen Dolores. A gente falou rapidamente, eu tenho certeza que os professores deram conta aí com os alunos. Estou também lembrando da avaliação que vocês têm que fazer, na verdade, uma atividade que vocês têm que fazer, né? Vocês precisam fazer essa atividade que é relacionada aí às aulas, né, do caderno Aprender Sempre, e são 3 sequências. Então, vocês estão na sequência 1, tem que fazer a 2 e a 3. Procure aí o professor para saber mais informações de como fazer essas atividades. Vocês precisam realizar. E o conteúdo de hoje é ou não é, como identificar fake news, leitura e análise do texto informativo, né? A especialista explica as relações entre fake news e a ignorância, a leitura e análise de outro texto informativo, ferramenta usa inteligência artificial para detectar fake news, tá? Hoje é o dia que eu estou dando aquelas travas, isso é normal, acontece sempre assim com a gente. Onde está essa atividade? Nas aulas 7 e 8, né, do caderno do aluno Aprender Sempre. Você também pode baixar aí o QR Code, página 56 e 59. Já estamos chegando aí ao fim, né, gente? Está terminando. Estamos chegando ao fim desse ano, graças a Deus. Eu não sei nem como que a gente conseguiu chegar até aqui, né? Mas estamos aí juntos. Agradeço aos professores que me explicaram também no Instagram sobre o que seria a avaliação, né? Que vocês me explicaram direitinho. E eu consegui entender, porque nem sempre a gente consegue acompanhar toda essa velocidade, né, que está acontecendo por causa das mídias e tudo, e a gente tem que preparar a aula. Enfim, eu estava aqui conversando com a professora Silene. Silene, gente, troquei o nome da prof. Silene. Estava contando para ela, porque, gente, eu estou assim, abismada com algumas coisas que eu estou sabendo, sabe? Primeira coisa, que eu fiquei sabendo que em Londres, né, em 1940, teve um ataque de bomba lá, de gás. Eu vi uma imagem, umas mulheres lá, tudo de máscara, igual no dia de hoje. Teve um ataque na Segunda Guerra Mundial. Você ficou sabendo disso? Eu vi essa notícia, uma foto. Não sei se vocês viram essa história, né? Isso é um absurdo, eu acho assim, um absurdo, sabe? Essas coisas que acontecem. Estava mediando, vendo, e é um absurdo. E o TRE também acabou aí manipulando dados, sabe? Das últimas eleições no Rio de Janeiro, uma cidade, até ver se eu acho o nome da cidade aqui, é Belford Roxo, Rio de Janeiro. Então, o TRE manipulou dados, sabe? Eu acho isso um absurdo, o professor manipulou dados. E o último, eu estava mexendo no celular esses dias e olhei uma foto aí de um candidato que ganhou nos Estados Unidos e ele beijando uma criança. Achei bem estranho, viu, professora? Você já viu essa foto? Olha, vou te mandar no Zap. Vou te mandar no Zap. Eu acho que esse mundo
está virado de ponta cabeça, é o que eu acho, sabe? Esse mundo está virado de ponta cabeça, não tem jeito. É ou não é o que eu acabei de falar? Eu comecei contando várias histórias para você. A primeira que eu falei das mulheres que estavam usando máscara, essa foto realmente circulou por aí, era um treinamento que elas estavam fazendo, não teve bomba de gás nenhuma em Londres na Segunda Guerra Mundial. Então, é fora de contexto. A imagem é realmente real. Tá? É realmente real, ficou maravilhoso, né? É real, mas o que se fala a partir da imagem não tem nada a ver. O TRE também, essa reportagem, essa notícia que eu trouxe para vocês acabou saindo em jornal, mas não vou falar o nome, mas só que essa notícia foi manipulada. Por quê? Eles pegaram dados que ainda não havia terminado a contagem dos votos por 100% e já divulgaram que o TRE mudou, manipulou, o que não é verdade. E a última da montagem da foto com a criança, que já falei a resposta, é uma montagem. Se você for estudar, hoje a gente vai ver qual é o site, que eu até peguei essas informações para ver para vocês. Então, eu quero dizer para vocês que fake news é muito grave, né? Desde uma brincadeira, ela pode levar até a morte. A gente sabe, conhece, já viu casos de pessoas que foram espancadas até a morte por causa de uma fake news. Então, fake news é um problema que tem que ser combatido. Gente que já se suicidou por causa de fake news, né? Um caminhoneiro recebeu uma mensagem que ele fez greve, que ele ia ter que pagar uma multa de não sei quanto, porque o governo federal descobriu, enfim, umas coisas absurdas, e o cara se matou por causa de uma fake news, mandaram para o celular dele, e ele acreditou. Então, gente, vamos tomar cuidado, vamos observar, porque estão correndo, e a gente tem sites para você buscar, para ver se é verdade e tal. Então, vamos lá, a primeira pergunta de hoje. Você já foi vítima ou já compartilhou uma notícia falsa? Seja sincero, 1 minuto e a gente já volta. E aí, você já publicou notícia falsa por engano, às vezes não prestou atenção, clicou no Zap lá e disparou? Vamos ser sinceros nesse momento. E aí, professor, o que eles estão dizendo para a gente? Muitos estão dizendo que, infelizmente, sim. Tem uma professora que comentou, a professora Marlene, que já ouviu notícias falsas sobre Covid do Drauzio Varela. Também está colocando, os alunos colocaram que sempre já publicaram, já fizeram sempre isso, mas não sabia. Colocou, já publiquei, mas não sabia. Vamos lá. Alguns colocam que já foi vítima de publicações que foram compartilhadas. Nossa. E também já compartilhou algo sem checar. Vamos lá. Está bem complicado nossos dias, né, gente? A Rafaela, a aluna Rafaela coloca, já caí e compartilhei sem querer. Tá, então, a gente acontece, né? Eu não cheguei a compartilhar essa última do homem grávido lá, que tirou, né, desenhou na barriga e fez um ensaio fotográfico. Eu achei que era verdade. Eu não cheguei a compartilhar, mas eu acreditei. Não era uma brincadeira. Ele não fez aquilo para homenagear a mulher, coisa nenhuma. Foi uma brincadeira que foi feita, né? Então, e saiu como, porque a mulher não foi, ele foi no lugar. Então, tem que tomar cuidado, né? Porque, como dizia Machado de Assis, né, a internet inventa coisas.
né? Vocês prestaram atenção no que eu falei? Então, sempre jogando, tomar cuidado, né, no que a gente fala, no que a gente ouve, e a gente acaba escapando. Se você não prestou atenção, você não viu que eu acabei de inventar uma história muito louca aqui, né? E passa, e ninguém presta atenção. E nessa velocidade com que a gente vive nos dias de hoje, acaba causando o quê? A gente não percebe. Como muitos alunos falaram, professora, eu não percebi, eu passei notícia falsa. Então, a gente precisa se policiar. Agora, a outra pergunta é como identificar uma notícia falsa. 1 minuto e a gente já volta. E aí, prof, o que os alunos estão falando para a gente? Estão colocando que eles gostam de investigar o site, coloca também que dá para entender pelo contexto, pela foto, pela imagem, colocando que pesquisam muito, verificando a abordagem da notícia, checando as fontes. Colocaram também aqui que é importante muito checar a fonte, então, assim, eles estão colocando bastante isso. Pesquisar também, antes de compartilhar, buscar fontes confiáveis. E uma outra aqui que eu perdi agora, né? A gente sempre perde, é normal. Tudo Vai bem. acostumando que eles somem assim da nossa vista, né? Porque são muitas respostas e é normal. Tem mais alguma, prof? Sim, a da Rafaela Cariel. Acredito que seja o nome dela assim. Vendo se a fonte é confiável, se realmente existe, pesquisar muito mais ou pesquisar mais do assunto. Aí a gente está falando com alunos da 3ª série do ensino médio, que já estão aí para enfrentar a vida, muitos já trabalham e precisa ter essa responsabilidade. Nós estamos aprendendo muito com isso, porque é muito complicado, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar a fonte. Quem foi que escreveu esse artigo? Quem foi que escreveu essa notícia? Não é sair acreditando em tudo que você vê na frente. Quem escreveu? A credibilidade dessa pessoa é alguém confiável? Né? Às vezes até eles usam. Ai, professora, mas era o Drauzio Varela. Poxa, mas às vezes usam a imagem dessa pessoa para aprontar. Então, vamos ver os outros itens. Um outro item são as evidências, né? As informações usadas aí, as informações, qual é o conteúdo usado para sustentar esse fato, né? Tem embasamento, as evidências mostram que realmente aquilo tem uma lógica, né? Então, os fatos apresentados têm lógica, né? Tem embasamento, as informações, que informações são apresentadas, como são apresentadas essas informações. E o contexto, né, gente? Tem um contexto geral. Qual é o cenário da notícia? Como que essa notícia acontece? Tem aquela lógica, né? O contexto fala muito para a gente do que está acontecendo. Por exemplo, quando eu falei da notícia em que tinha uma foto de mulheres usando máscaras por causa de uma bomba de gás que jogaram em Londres, totalmente fora de contexto. A imagem é real? É. Né? Mas não tem contexto. Então, nós temos também o público-alvo. Então, geralmente, quando se lança uma fake news, é para um determinado... Cai bem naquele grupo que tem aquela ideia. Então, eu vou jogar aqui em letras garrafais, vejam, que ninguém tem coragem de falar. Né? Então, qual é o público-alvo? Então, tem um público muito específico, muito voltado. E, geralmente, a fake news ela vai em cima de um público específico. Ela é criada porque aí a pessoa acredita muito nisso, estão querendo ouvir isso, então a gente vai aumentar, vai fantasiar, vai fazer um sensacionalismo em cima. Então, cuidado com quem é esse público. Está muito direcionado, tome cuidado. E qual é o propósito?
Para que foi escrito? Com qual intenção? Né? Com qual intenção se divulga estas notícias? Para defamar, para confundir, para manipular, como vocês já viram, a população, para acreditar, para desarticular também. Às vezes o propósito é deixar todo mundo louco, é desarticular. Então, tem um propósito. Foi divulgado em que tipo de revista, que tipo de site, que tipo de blog. Então, a gente consegue saber o propósito, né? A intenção que está ali por trás daquela fala. E a execução. E como é que como é que aparecem as frases, estão organizadas, tem concordância verbal, porque às vezes é umas coisas totalmente erradas, e aí você percebe que é fake news. Então, sempre tem ali um erro, até mesmo de montagem, né? Quem entende de edição percebe que a foto está meio cortada. Então, como que foi feito? Tanto na linguagem verbal como na não verbal, como que se encaixa tudo isso? Como que foi executado? Então, vocês viram que é um trabalhinho. Eu até vou indicar um livro aqui que eu anotei para vocês, Como Sair das Bolhas, por Poliana Ferrari. Vou falar de novo, Como Sair das Bolhas, por Poliana Ferrari, que vai falar um pouquinho desse assunto, porque você acaba ficando dentro daquela bolha, né? Aquele mundo, todo mundo que a internet tem disso. Você exclui quem não pensa igual a você. Você monta o seu grupinho do Zap e o seu mundo é aquele. Ali começa a circular verdades absolutas e o seu mundo é aquela bolha. Você não para observar que você não é que todo mundo que pensa daquele jeito, e aquilo que você está vivendo não é uma verdade que vocês construíram num grupo fechado que virou uma bolha e você não consegue sair daquele pensamento e a notícia sai, você acredita, acha que é verdade, ainda divulga. Para saber mais, como identificar notícia falsa, se vocês derem um print aí, vocês vão sair direto no site. Eu não pude colocar o nome dele aqui, mas identifica notícias falsas e, durante a aula, nós vamos ler artigo que vai falar sobre esse site também. Então, tem como vocês identificarem. Tá? Então, existem sites especializados nisso, só para ver, inclusive, no início da aula, as notícias que eu tirei foi deste site, ok? Então, qual a diferença entre fake news e equívocos jornalísticos? Tem uma diferença aí. 1 minuto e a gente já volta. Então, qual a diferença entre fake news e equívocos jornalísticos? Tem alguma diferença? Vamos ver aí o que os nossos alunos falarem, professores. Eles estão enviando assim. No equívoco, a notícia existe, mas com alterações. Fake news veicula informações falsas propositalmente. Equívocos são enganos dos jornalistas ao veicular uma notícia. E ele coloca aqui, ó, fake news geralmente é maldade e equívoco não tem maldade. Eu gostei desse fake news, é uma maldade, né? E o equívoco não tem maldade. Vocês viram aquelas notícias que eu coloquei, acho que foi a anterior à outra, eu estava com a Luanda nessa aula, a professora Luanda, e eu coloquei algumas notícias que foi erro, né? Aconteceu um erro ali de edição na frase, não tinha um sentido, uma conexão, e acabou ficando esquisito. Então, acontece agora, a fake news,
né? É um exercício de poder que eu posso fazer ali. Eu posso estar exercendo um exercício de poder mesmo, posso estar exercitando poder, manipulando pessoas através de fake news. Vocês sabem que tem, vai eu aprofundar aqui, escritórios só para produzir fake news. Tá? Com interesses particulares de quem pode pagar por isso. Então, a gente tem que ficar esperto, porque isso é a mentira pública. Na verdade, ela é um exercício de poder. Eu posso manipular, eu posso ter o que eu quero através, olha só que beleza, das fake news, e me pega distraído, gente. Eu estou distraído lá, eu saio espalhando, como vocês mesmos falaram. Então, a gente vive numa sociedade que tem cada vez mais informações, mas cada vez está mais difícil para a gente se entender e não ser levado pela onda aí das fake news e das manipulações que cada vez tem aparecido mais na nossa sociedade, né? Então, vamos para o texto 1, a leitura do texto 1, que está no caderno do aluno. Você quer ler comigo, prof? Sim, então eu leio uma tela, você lê outra, tá bom? Aí eu começo lendo essa daqui, posso ler a primeira? Eu nem lembro se tem mais, mas a gente vai lendo aqui. Especialista explica as relações entre fake news e a ignorância. Em palestra na USP, o criador do site, olha o site aí, E-Farsas, Gilmar Lopes, vai mostrar como identificar notícias falsas. Essa notícia foi publicada em 9/10/2019 por Maria Laura Lopes. Quer ler, prof? Sim. Então, vamos lá. As famosas fake news. Notícias falsas ganharam seu espaço no vocabulário e no cotidiano dos brasileiros no início desse século, com maior destaque nos últimos anos. No Brasil, 62% da população, 62% das pessoas admitem já ter acreditado em alguma notícia falsa. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, é divulgada no fim do ano passado. Para debater esse tema, o Instituto de Estudos Avançado IA, da USP, e o Instituto de Questão de Ciências, IQC, vão promover nesta sexta-feira, dia 11, às 14 horas, o encontro O que são fake news. O evento inclui uma palestra a ser proferida pelo analista de sistemas Gilmar Lopes, criador do E-Farsas, primeiro site especializado em fact-checking do Brasil. Lopes acumula 17 anos de experiência em identificar e desmentir notícias falsas. Em sua palestra, ele vai mostrar como usar a própria internet para reconhecer e contestar esse material. Pode ler, prof? Sim. O encontro faz parte dos ciclos de debates O que a ignorância tem a nos ensinar, que reúne especialistas para refletir sobre como a ignorância é produzida, aceita e institucionalizada na sociedade. Para isso, parte-se do ponto que a ignorância não é como um vazio. Ela é preenchida de várias formas, e uma delas são as fake news. Elas são um caso em que a ignorância serve a fins políticos ou econômicos e é promovida ativamente, diz o diretor de comunicação do IQC, Carlos Orsis, mediador do encontro. Segundo ele, apesar do atual debate sobre notícias falsas, o conceito ainda não é muito claro para as pessoas. O público, em geral, ainda parece um tanto alheio quanto às diferenças entre fake news, conteúdo fabricado ou distorcido com a intenção de enganar, e os equívocos jornalísticos. Enfim, há muito o que a discutir, na verdade, né? Qual é o tema do texto? Olha a grande questão. A fonte é confiável? Vocês vão querer que eu volte um pedacinho do texto para vocês verem a fonte. Eu vou deixar um pouco e depois eu vou mudando para o texto durante o tempo que vocês têm para responder. Então, vamos pegar a pergunta. Qual é o tema do texto? E a fonte é confiável? Vou dar 1 minuto para responder e a gente já volta.
E vamos ao tema, né? E também sobre o que trata, enfim, é confiável a fonte? Vocês identificaram aí? Vamos ver o que vocês disseram. Olha, a aluna Duda coloca o seguinte: a temática em questão é sobre a relação entre fake news e a ignorância, e o site é mesmo confiável, por ter vindo de uma fonte de especialistas. Aí estão colocando que o tema é fake news, a questão é a ignorância que pode ser reproduzida através da mentira, a Ótimo. disseminação, tema fake news. Né, a ignorância produzida através da mentira. Achei ótimo quem colocou esse tema. E também vem do jornal da USP. Então, é de uma fonte confiável, né, gente? Mas você pode checar. Por exemplo, eu fui ver o site que eles mostram, então fui ver todo esse trabalho. Então, dá uma pesquisada, sinta um pouquinho, gasta um pouquinho do seu tempo checando para ver se realmente tem lógica o que está sendo falado ali. Então, bem dito, tanto ao objetivo, né, o tema, na verdade, quanto também se é uma fonte confiável. Qual o público-alvo? Então, quem que eu quero atingir e qual o objetivo desse texto? 1 minuto e a gente já volta. Então, quem é o público-alvo, né? E qual o objetivo desse texto? Para que ele foi escrito, né? Vamos lá. Colocaram população em geral. O objetivo é alertar e orientar as pessoas em relação ao fato. Colocaram que o público são todas as pessoas que têm acesso à internet e às redes sociais. O objetivo é alertar sobre os perigos das fake news. Público-alvo, população geral. Objetivo, conscientizar sobre a proliferação de fake news. Eu acho que, além de conscientizar, até apresentar ferramentas para, né, para você verificar. Então, dar subsídio para que você verifique também, né, além de conscientizar, é claro. Então, nós vamos para o texto 2. Ainda tem mais um texto, né, muito texto hoje. São os últimos, na verdade. Né. Hoje, eu vou até falar com vocês duas coisas antes de ler o texto, no meio da aula. Olha só que louca. A primeira é que eu vou fazer um reprise daquela aula Temas Possíveis Enem 2021, com aqueles alunos lindos e maravilhosos. Vou passar o dia, depois eu falo para vocês, acho que é dia 15. E a outra é que, em 7 de janeiro, eu marquei uma entrevista com um escritor maravilhoso. Vocês acompanhem, porque vai ser top, uma entrevista que eu marquei aqui. Então, 2 recados assim no meio da aula, que eu lembrei agora. Vamos ao texto 2. Ferramenta usa inteligência artificial para detectar fake news. Acessível via web ou WhatsApp, plataforma que possibilita checar se uma notícia é falsa, está em fase de testes e aperfeiçoamento. 22/10/2018, por Denise Cassati. Você quer ler comigo, prof? Tranquilo? Sim. Então, vamos ao outro aí. Pode ler, prof. Pesquisadores da USP e da Universidade Federal de São Carlos desenvolveram um aplicativo para detectar fake news, informações que circulam principalmente pela internet, cuja veracidade do conteúdo precisa ser checada. A ferramenta, que ainda está em fase de testes,
pode ser acessada em versão piloto gratuitamente pela web ou pelo próprio WhatsApp. A ideia é que a ferramenta seja um apoio para o usuário. Ainda estamos no início desse projeto e, no estado atual, o sistema identifica com 90% de precisão notícias que são totalmente verdadeiras ou totalmente falsas, pondera o professor Tiago Pardo, do ICMC da USP. No entanto, as pessoas que programam fake news costumam embasar suas mentiras em fatos verdadeiros. Nossa plataforma ainda não tem a capacidade de separar as informações com esse nível de refinamento, mas estamos trabalhando para isso, completa Tiago Pardo. A gente sabe que quando uma pessoa está mentindo, inconscientemente, isso afeta a produção do texto. Mudam as palavras que ela usa e a estrutura do texto. Além disso, a pessoa costuma ser mais assertiva e emotiva. Então, uma das formas de detectar os enganos é medir essas características, explica o professor Tiago Pardo, do Instituto de Ciências e Matemáticas de Computação, ICMC, da USP, em São Carlos, pesquisador do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, NIUC. Acredito que seja assim. Analise o sentido empregado. Agora, a gente falou também de outras ferramentas que a gente pode usar para identificar. Vocês viram a dificuldade de identificar uma fake news, né? Porque os caras são bons e cada dia ficam melhores. Analise o sentido empregado pelo conectivo. No entanto, vocês estão craque nisso, hein? Destacando no trecho retirado do texto 2. No entanto, as pessoas que propagam fake news costumam embasar suas mentiras em fatos verdadeiros. Então, qual o sentido desse conectivo? No entanto, 1 minutinho e a gente já volta. Acho que eu estou lendo que nem aqui. Professora, uma participação aqui massiva. Então, eles entenderam bem essa aula, eles participaram, entenderam bem. Colocaram aqui contradição, contrariedade, é uma adversidade, adversativa, oposição. Então, se subiram muitas questões nesse contexto. Contrariedade, aprenderam, né? Sempre aparece na avaliação da aprendizagem oposição, adversidade, e é por aí mesmo. Conectivo, no entanto, estabelece o sentido de oposição, tá? Entre as possibilidades escritas no texto. Vamos para mais um, ver se estão bons mesmo? Vamos lá. A próxima questão. Nossa plataforma ainda não tem a capacidade de separar as informações com esse nível de refinamento, mas estamos trabalhando para isso, completa Tiago Pardo. Agora, tem o conector que não está identificado, vocês vão ter que identificar qual é e qual é o efeito de sentido, mas ele é facinho, não tem como errar, hein? 1 minutinho e a gente já volta.
Olha, novamente, aqui estão participando, responderam aqui, mas a diversidade, oposição à diversidade, adversidade, e todos colocaram contrariedade, mas, oposição. Então, eu falei, estão Maravilha! O ótimos. conectivo mais estabelece o sentido de oposição entre as possibilidades descritas no texto. Vocês arrasaram. Mas agora, identifique os conectores e comente seu efeito de sentido no texto. Tem vários aí, eu não vou falar quais são. Vamos dar mais um minuto, vamos ver o que vocês conseguem achar aí, a gente já volta. Qualquer coisa a gente estica um pouquinho, não tem problema. Vamos lá. Vamos às respostas, vamos ver se eles acertaram agora. Olha, Cliquei. colocaram. Além disso, então, além Certo. disso, adição de ideias, além disso, continuidade, adição, colocaram bastante. Além disso, então. Além disso, então. Então, além disso, além de vocês colocarem, além disso, né? Além de Então. vocês colocaram o porquê, que é essa ideia de adição. Então, e o então? O então seria a conclusão, seria para fechar o assunto. Então, uma das formas de detectar. Então, vamos fechar esse assunto, então, beleza? Então, foi assim que foi usado. Quanto então eu falei agora para explicar isso, esse então? Então, as duas são, além disso, e então, adição e conclusão, beleza? Fechou, ficou lindo. Dava até colocar na tela, eu tinha feito e não lembrava. O além disso e o então aparecendo para vocês verem, e cada um com uma função, uma de adicionar e outro de concluir a ideia. Eu quero que vocês saibam usar esses articuladores textuais aí muito bem na redação do Enem. Ó, o além disso, de novo, como a professora explica, faz não sei quantos slides para explicar uma coisa. Enfim, é isso. Gente, agora que a gente já explicou, vocês vão fazer as atividades do caderno do aluno, da página 56 a 59. Em caso de dúvida, você procura aí o professor de língua portuguesa. A gente está terminando já esse ano, né? Terminando essas atividades. Atividade complementar. Construam cartazes, frases de efeitos ou desenho com vistas a promover a conscientização quanto à divulgação de ferramentas eficaz no combate a fake news, acessível via web ou WhatsApp, plataforma que possibilita checar se uma notícia é falsa. E as implicações decorrentes na divulgação de notícias falsas. Então, vamos divulgar isso, né? Vamos trabalhar para conscientizar essas pessoas, fazer essa campanha contra fake news. Então, foi um prazer estar com vocês hoje, compartilhe conosco, como vocês já sabem. O que nós trabalhamos hoje também não vou ler de novo, porque vocês já sabem. Professora, foi um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Pode Obrigada, voltar mais gostei muito. vezes, tá? Eles estão prontos para o Enem. Estão prontos para o Enem. Ela gostou de vocês aqui. Vocês estão fera. Gente, é um prazer estar com vocês. E avaliem a nossa aula. E a gente volta aí na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.